Graça e paz. Olha só, a gente está falando de tempo de espera, né? Saber esperar não é uma coisa muito fácil, mas é necessário para a nossa vida cristã aqui na Terra. Então, quando Deus nos faz esperar, para nós vira um tédio, né? Vira um tédio. Mas quando Deus nos faz esperar, Ele está alimentando em nós virtudes da paciência, da persistência, da confiança, da bondade e da compaixão. Está nos treinando para adquirirmos isso. Então, para esperar em Deus é exigido mais fé da nossa parte, porque ainda não recebemos o que pedimos. Grava bem isso aqui. Lá em Hebreus 11, os comentários sobre os heróis da fé, né, estão lá para nós podermos analisar, comparar a nossa vida com a deles. Quando eu leio Hebreus 11, eu me envergonho do que eu sou. Eu me envergonho da minha fé. Quando eu leio e me comparo, eu vou ler aqui alguns trechos que me deixam quem eu sou diante desses homens e dessas mulheres. Não é? Porque o Hebreus 11 ele vai começar falando, não é, que pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara viveram na esperança de receberem a promessa e não foi cumprida. Diz Hebreus 11:13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, ou seja, esperaram com paciência, morreram e não receberam a promessa. Vendo-as, porém, de longe, contemplar a promessa de longe, através da esperança, e saudando-as, olha só, já saudava, mesmo sendo de longe, mesmo vislumbrando apenas pela esperança de que iam receber, saudando essas promessas e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Já falei disso aqui, que é o que Pedro diz, vivamos como estrangeiros e peregrinos nessa terra. Então ele vai continuar dizendo, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria não terrena, mas uma pátria de cima, celestial. Aí ele vai dizer no 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Então, quando Abraão sai lá da terra de Ur dos Caldeus, e Deus manda ele sair de lá, ir para uma terra que ele prometeu, Abraão esqueceu de lá. Porque se ele não tivesse esquecido, o coração dele estivesse lá, ele teria como voltar. Não deu errado, eu vou voltar. Não. Abraão perseverou, mesmo em lutas, em guerra. Essa terra não vai chegar nunca. Não vou tomar posse dela. Ele prometeu que me dá, mas na esperança foi vendo, saudando-a já. E sabendo que se ele não recebia, os descendentes dele iam receber. Então, se ele lembrasse dela, de lá da terra que saíram, eu vou voltar para lá. Mas agora, diz Hebreus 11:16, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Meu irmão, minha irmã, eu boto a mão na cabeça. Dá vontade de rasgar as vestes, me sentar sobre cinzas e colocar terra na cabeça, como eles faziam lá, os judeus faziam quando estavam assim, desesperados. Diante disso eu me desespero. Deus não se envergonha deles. Será, Senhor, que tu também não se envergonha de mim, ou tu estás se envergonhando de mim?
de ser chamado o seu Deus. Deus não se envergonha deles por ser chamado o seu Deus. Eu sou o Deus desse povo, dessa gente, porquanto lhes preparou uma cidade celestial. Então, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, o prêmio, a recompensa, o salário futuro, por ter preferido ser maltratado a continuar no palácio de Faraó, gozando das benesses. Pela fé, Moisés abandona o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, do Faraó. Antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Ou seja, a fé, ela é algo que me faz ver o invisível. Não estou vendo nada, mas eu sei que existe. E o meu Deus pode trazer a existência quando Ele quiser e eu tenho que esperar. Então, o texto continua dizendo que pela fé, olha só que coisa linda, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Essas pessoas, meu Pai, me sinto envergonhado. Essas pessoas, diz Hebreus 11:38, eram pessoas dos quais o mundo não era digno de tê-los no mundo. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, mas souberam esperar. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Pela fé tiveram bom testemunho, mas não viram as promessas que foram feitas a eles serem concretizadas. Por haver Deus provido. Olha o propósito de Deus em não concretizar as promessas dessas pessoas. No propósito de Deus, Ele já tinha provido coisa superior, irmão. Saiba esperar a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esses homens são exemplos. Os zombadores questionam essa promessa da volta de Jesus. Mas a Bíblia admite essa dificuldade. A Bíblia admite essa dificuldade de saber esperar por tanto tempo que ele vai voltar. 2 Pedro 3, 4 e 8, Pedro diz: eles dirão zombando de vocês, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
Mas Pedro diz, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então Deus trabalha devagar, não tem crise. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que cheguem ao arrependimento. Então não depende do tempo. Deus não depende do tempo e Ele tem todo o tempo do mundo. Deus espera, tolerando os insultos da história humana por misericórdia. Ele espera por misericórdia. Apesar de fazerem tantas coisas contra a santidade dele. E ele espera não porque ele é impotente, porque é misericordioso. Então, não importa as circunstâncias, em determinado momento podemos confiar no fato de que Deus governa o universo. E isso nos faz crer que um dia tudo acabará bem. E a maior promessa da igreja é a volta dele. Vai acontecer. Pensa nisso. E vamos saber esperar e confiar no nosso Deus.